Repactuação, o que é isso? Pessoal, repactuação a gente pode entender como uma alteração no contrato de crédito com o Banco Rodobens, tá? E quando acontece essa alteração? Por que essa alteração acontece? Então vamos recapitular a linha do tempo desse cliente, tá? Então, num determinado momento, esse cliente ele tinha um consórcio, pagava parcelas mensais e ele não estava sendo sorteado. E ele decidiu adquirir o bem por meio de uma operação de crédito. Então ele aderiu à opção pontual, tá? Nesse determinado momento ele tem duas operações correndo em paralelo, como a gente já viu lá atrás, né? Um consórcio onde ele paga parcelas mensais e um financiamento onde ele tem uma única parcela no vencimento, que a ideia é ele pagar quando o consórcio for contemplado, tá? Nesse momento ele tem uma série de regrinhas que a gente abordou no módulo anterior, tá? Que ele tem que cumprir. Então, se ele descumprir alguma dessas regrinhas, aí sim esse contrato com o Banco Rodobens pode ser alterado. Então, caso ele cancele sua cota, faça uma transferência de cota, reduza ou aumente o crédito dessa cota, prorrogue parcelas, dilua parcelas ou fique inadimplente por mais de 60 dias e até não quite o financiamento quando for contemplado aqui no consórcio em até 30 dias, caso ele descumpra alguma dessas regrinhas, aí sim ele terá o seu contrato alterado, tá? E o que representa ter esse contrato alterado? Tá? Então aqui na tela de novo, basicamente o cliente ele tinha um consórcio, com as condições que a gente falou lá no módulo 1, basicamente ele terá esse consórcio cancelado, tá? Sua cota será cancelada e o fundo comum dele no consórcio será utilizado como garantia para operação de crédito, tá? Já o financiamento, ele passa agora a ter parcelas mensais, que serão recalculadas com base no saldo devedor dele. Então ele tinha um saldo devedor que era corrigido mês a mês pelo IPCA, e sem taxa de juros, mas agora a gente vai pegar esse saldo devedor e vai recalcular as parcelas que ele deverá pagar com base na taxa de juros que ele acordou no momento que ele assina o contrato de crédito. Então nesse determinado momento o cliente ele deixa de ter parcelas mensais do consórcio e passa a ter parcelas exclusivas ali do financiamento. Para ficar um pouquinho mais claro, pessoal, eu trouxe dois gráficos aqui na tela. Primeiro um fluxo sem repactuação e um segundo fluxo com repactuação, para entender bem a diferença dos dois e qual que é o impacto disso para o cliente. Então, vamos imaginar o caso que o cliente ele entrou no plano pontual com uma carta de 100 mil reais. Ele pagou as parcelas de forma consecutiva, aderiu todas as regrinhas básicas que a gente falou para ele adquirir a operação de crédito e adquiriu a opção pontual, tá bom? Nesse momento ele tinha uma carta de 100 mil reais, ele quis um veículo de 100 mil reais, então a gente vai dar um crédito para ele no banco de 100 mil reais. A partir desse momento, como eu falei lá no primeiro módulo, ele tem o saldo devedor dele sendo corrigido mês a mês pelo IPCA. Se esse cliente obedecer todas as regrinhas que a gente comentou no módulo anterior, a partir do momento que ele solicita a operação de crédito, ele basicamente tem o saldo devedor dele sim corrigido no Banco Rodobens, mas ele só vai ter uma única parcela de financiamento, que é quando o cliente ele é contemplado no consórcio, ele pega essa carta de crédito e paga essa única parcela, tá? Então, durante todo o período de financiamento, ele vai pagar ou no final do prazo, né? Quando tiver o vencimento do contrato ou quando ele for contemplado o que vier primeiro, certo? Então vocês reparam que o cliente ele se mantém todo esse período com o banco sem nenhuma parcela, né, mês a mês. Ele vai ter uma única parcela no final, então ele só vai ver o consórcio quase que o tempo todo, beleza? Agora, para vocês entenderem melhor, vamos imaginar um fluxo em que o cliente a partir do 7º mês ele vai ter o contrato repactuado, tá? Então recapitulando, esse cliente ele tinha os pré-requisitos para aderir à opção pontual, adquiriu a operação de crédito de 100 mil reais. Então ele tinha uma carta de 100 mil reais, uma operação de crédito de 100 mil reais, tá? A operação de crédito dele ela vai sendo corrigida mês a mês pelo IPCA, mas num determinado momento, seja porque ele cancelou a cota de consórcio, seja porque ele ficou inadimplente por mais de 60 dias, enfim, algum dos motivos que a gente falou ali atrás, ele teve esse contrato repactuado. Então ele vai ser avisado de que o contrato dele vai ser repactuado, e se ele não regularizar, aí de fato vamos repactuar o contrato. Então basicamente nesse momento nós vamos olhar o saldo devedor desse cliente, né? Então nesse exemplo aqui ele tinha 102 mil de saldo devedor, e nós vamos aplicar as taxas de juros que esse cliente acordou no momento que ele assina o contrato de financiamento, para calcular as parcelas que ele vai ter que pagar dali em diante. Então a partir do 8º mês, ele passa, igual vocês podem olhar no gráfico, ele passa a receber parcelas mensais de financiamento. Então, como a gente falou no slide anterior, ele tem um contrato de consórcio cancelado e passa a receber mês a mês parcelas do financiamento. Então, nesse exemplo que a gente trouxe aqui, é como se o cliente ele trocasse um consórcio de parcelas mensais de R$ 2.200 aproximadamente para parcelas aí de R$ 4.200 de financiamento.
tá bom? Então, basicamente, esse é o impacto que o cliente tem caso ele descumpra alguma daquelas regrinhas. Então, aqui é muito importante que esse cliente não descumpra nenhuma das regrinhas, porque se descumprir alguma delas, o banco sim pode aplicar alguma alteração de contrato, e isso já está nos contratos que ele assina, beleza? Bom, pessoal, sobre repactuação é isso. Agora vamos para o último módulo, que é um módulo de dúvidas frequentes, e nos vemos lá.